Hoje vamos explorar um tema que conecta a alta tecnologia com a essência da nossa humanidade, a inteligência artificial. Para esse vídeo eu vou me basear no artigo Inteligência Artificial, Criação e Imago Dei, de Samuel Souza, que você pode conferir na página da revista digital Unus Mundus, da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Vamos refletir sobre as implicações éticas e filosóficas que permeiam o desenvolvimento das inteligências artificiais. Esse é um tema que empolga muita gente, mas também traz muito medo sobre como será o futuro, principalmente quando paramos para pensar em profissões e crimes cibernéticos. Esse artigo traz algumas informações legais que vale a pena a gente abordar. Então vem comigo. Se você gosta desse tipo de vídeo, já peço a você que deixe o seu like e se inscreva no canal para receber mais conteúdo importante e legal como esse. A cultura pop sempre encantou com a ideia de robôs com sentimentos e consciência. Pense em Star Wars ou nos contos de Asimov, como o Homem Bicentenário. Contudo, na realidade, a inteligência artificial é construída a partir da união da matemática, ciência da computação e estatística. Isso significa que, embora a ficção nos faça sonhar com máquinas que pensam, os algoritmos de hoje não possuem emoções nem autoconsciência. Você sabia que as técnicas utilizadas em IA são inspiradas no funcionamento do nosso cérebro? As redes neurais artificiais, RNAs, simulam de forma simplificada os neurônios humanos. Essa inspiração remonta aos estudos pioneiros de McCulloch e Pitts em 1943, um marco que possibilitou o desenvolvimento de modelos capazes de reconhecer padrões, traduzir idiomas e até gerar textos complexos. Além disso, os algoritmos genéticos, que se baseiam nos princípios da evolução, exemplificam como a tecnologia se inspira na própria natureza para resolver problemas complexos, como encontrar a rota mais eficiente em um GPS, por exemplo. Há um conceito chamado autopoiese, originado pelos cientistas Maturana e Varela, que descreve sistemas que se autogeram e se mantêm, assim como uma célula se organiza de maneira autônoma. Muitos sistemas de IA operam a partir de sistemas internos que se ajustam e evoluem, mas sempre sob supervisão. Essa ideia é comparável à autopoiese da criação, uma abordagem teológica que propõe que Deus criou uma natureza que não só se desenvolve, mas se autorregula com seu suporte. Em termos práticos, quando programamos um robô para aprender com seus erros, estamos espelhando, mesmo que de forma simplificada, esses processos de autocriação. A Bíblia nos ensina que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o que se manifesta em nossa capacidade de criar, governar e transformar. Quando desenvolvemos tecnologias como a IA, estamos exercitando esse nosso potencial. Assim como Deus mantém e orienta a natureza, nós programamos sistemas que se autorregulam e evoluem, mas sempre com nossa direção. Ao observarmos a natureza e modelarmos os nossos algoritmos com base nela, replicamos, mesmo que de forma reduzida, essa engenhosidade divina. A capacidade de criar, seja na pintura, na música ou na escrita, reflete a beleza da criação de Deus. Quando usamos IA para gerar arte, estamos ampliando essa expressão criativa. Deus se revela através da linguagem e nós transmitimos ideias complexas, inclusive através de algoritmos que entendem e geram textos. Na narrativa bíblica do Jardim do Éden, o livre-arbítrio é apresentado como um dom, mas ao mesmo tempo como um fardo, o que vem acompanhado da responsabilidade de fazer escolhas corretas. Da mesma forma, a ética cristã nos convoca a exercer domínio sobre a criação com amor, justiça e responsabilidade. Isso significa que, ao utilizarmos tecnologias como as inteligências artificiais, devemos sempre buscar o uso que respeite a dignidade humana e promova o bem de todos. A IA deve ser desenvolvida e aplicada de maneira que proteja os direitos e a integridade de cada pessoa. Por exemplo, sistemas de diagnóstico médico auxiliados por IA devem funcionar como ferramentas que complementam o trabalho dos profissionais de saúde, sem desumanizar o cuidado ao paciente. Em um cenário marcado por fake news e desinformação, é essencial utilizarmos a tecnologia para buscar e divulgar informações verdadeiras. Ferramentas baseadas em IA podem ajudar a identificar e filtrar notícias falsas, promovendo uma comunicação honesta e responsável. Assim como a Bíblia ensina que o ser humano foi dotado de capacidade para dominar sobre a criação com responsabilidade, devemos usar a IA como uma aliada que amplifica os nossos talentos e potencial, sem jamais permitir que a tecnologia assuma um papel de poder absoluto ou manipulação. Vamos ver alguns exemplos práticos disso. Ao navegar nas redes sociais, podemos adotar uma postura crítica em relação às informações recebidas. Usar algoritmos que detectem e sinalizem fake news ou desinformação é uma forma prática de exercer os princípios da transparência e da verdade, valores centrais na ética cristã. Sistemas de IA que auxiliam no diagnóstico de doenças, como o câncer, exemplificam o uso benéfico da tecnologia. Contudo, é fundamental que haja sempre a supervisão humana para interpretar os resultados e garantir que o cuidado com a vida seja mantido. Plataformas educacionais que utilizam IA para personalizar o aprendizado podem ser poderosas ferramentas de inclusão. Aqui, o uso ético da tecnologia envolve garantir que todos tenham acesso a informações
informações de qualidade, que a diversidade de perspectivas seja respeitada, fortalecendo a ideia de justiça social. Aplicar IA para otimizar processos administrativos ou melhorar serviços públicos podem contribuir para a justiça e eficiência social, mas é crucial que essas tecnologias sejam reguladas de forma a prevenir abusos ou discriminações, refletindo o compromisso cristão com a equidade e o cuidado com o próximo. A ética cristã, fundamentada em valores como amor, justiça, verdade e responsabilidade, nos desafia a utilizar a inteligência artificial de forma que ela seja uma extensão do nosso potencial, enquanto cuidadores da criação. Cabe a nós, como cidadãos e profissionais, estabelecer limites e diretrizes claras para que a tecnologia permaneça ao nosso serviço, uma ferramenta de emancipação e cuidado e não de dominação ou opressão. A inteligência artificial, mesmo sendo uma criação puramente matemática e técnica, pode refletir uma característica divina em nós quando utilizamos a nossa criatividade e inteligência para moldá-la. Essa interseção entre fé, ciência e arte nos convida a refletir sobre o papel que desempenhamos como criadores e guardiões dessa tecnologia. Como eu disse no início, esse vídeo foi inspirado no artigo Inteligência Artificial, Criação e Imago Dei. Você pode conferir na íntegra acessando o link que eu deixei na descrição. Se você se interessa muito por esse tipo de discussão, vou deixar aqui do lado um vídeo para você onde eu falo sobre o diálogo entre fé e ciência e como esse diálogo pode acontecer de forma saudável. E aqui do outro lado, eu faço algumas reflexões sobre a ética cristã no cotidiano, refletindo sobre o filme Jurado número 2. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.